Olá, eu sou o Neyton, sou autor do programa Sólidos e nesse vídeo vamos ver como criar uma válvula dentro dos sólidos. Aqui eu tenho um exemplo do Pressure do Civil 3D, onde ele mostra uma válvula ali toda detalhada, bem definida. Enfim, a gente vai usar essa válvula para colocar dentro dos sólidos. Lembrando que essa válvula não é necessariamente modelada pelo Pressure, ela é um bloco onde tem o sólido tridimensional inserido dentro dele, ou seja, ele é um bloco estático. Essa ideia eu também posso utilizar dentro dos sólidos. Primeira coisa que você vai precisar ter é o bloco 3D. Então vamos analisar aqui. Ó. Isso daqui é do Pressure. Se eu chamo lá o comando Insert, eu vou ver que ele está aqui, ó, bloquinho. Esse bloquinho ele vem ali com um nome que é uma GUID, na verdade, né? E que não é dinâmico, não é anotativo nem nada. E ele funciona em função do diâmetro do tubo. Então, nos sólidos, como que eu faria? Eu tenho que chamar lá o ToSpace, vim aqui na seção customizada, tubo pressurizado, ok? Porque para o pressure, isso aqui é um dispositivo pontual, mas para os sólidos é melhor que ele seja um tubo pressurizado. Por quê? Porque o EPANET vai tratar válvulas como links e não como nodes. Tá? Então, você vai vir aqui, vai criar o tubo pressurizado. Ele vai pedir uma série de variáveis aqui que você vai ter que fornecer, né? Então start, connector, filter. Eu vou dizer que isso daqui é uma válvula. O end connector eu vou dizer que é igual ao start connector filter. O eixo eu ainda não tenho, então eu vou fazer um eixo aqui, eu vou fazer de conta. Eu poderia usar um arco tridimensional, mas a princípio eu vou usar uma linha. Tá? Essa linha ela vai do start point até o end point, ela tem um offset igual a zero, ela não estende nem o início e nem o fim. Agora eu vou dizer que o meu eixo é essa linha. Alt 8, isso daqui seria para ele criar lá a vala. Então eu vou dizer que é diâmetro. Vou criar uma variável chamada diâmetro. Vou dar um diâmetro aqui de 0,1. Então um tubo de 100 milímetros. Ela vai medir então o diâmetro. A largura também vai ser o diâmetro. A área aqui não vai importar muito lá, né? Porque é um tubo pequeno, mas enfim, diâmetro elevado ao quadrado dividido por 4 vezes π, né? Me dá a área externa. O deslocamento da vala vai ser zero. A distância do eixo até o cobrimento é diâmetro dividido por 2. O código aqui, a princípio, eu vou colocar a válvula. Esse FC Export S seria por caso de você exportar lá para o FC. Eu vou ignorar ele por enquanto. E esse ignorar ajuste, ele serve para ele ler as cotas da superfície. Mas como ele vai pendurar em dispositivos pontuais, eu posso dizer que é falso. Tá? Ele não precisa se pendurar na superfície. E a altura da vala vai ser o diâmetro também. Isso daqui é só para que o programa consiga entender e preencher as outras funções que o programa também faz. Tá? Então essa caixinha é obrigatório fazer. Agora sim vamos ver efetivamente como que ele modela. Então eu vou colocar uma nova sequência aqui. Agora para o programa efetivamente modelar alguma coisa e simular a válvula inserida no meio do caminho, a gente vai primeiro criar um tubo passando por esse eixo. Então eu vou vir aqui em vetor e vou criar um vetor ponto a ponto indo do início até o final. Ok? Então esse vetor ele vai me dar a direção em que o tubo vai ser desenhado. Aí para fazer um tubo eu vou colocar um círculo que ele tem um raio que seja o diâmetro dividido por 2. O vetor direcional desse círculo vai ser esse vetor ponto a ponto.
e o centro vai ser no Start Point. Então agora eu tenho aquele círculo desenhado ali. Okay? E vou mandar ele modelar esse sólido agora usando a varredura. A figura de varredura é o meu círculo, a curva é a minha linha 3D, né, o eixo, e a seção é vertical, não. Nesse caso eu quero que a seção siga exatamente o eixo, então ele vai modelar esse cilindro azul. Poderia fazer um interno, externo, fazer ele em 3D, mas não vem muito o caso agora, isso é bastante simples de fazer. Agora, para eu posicionar a minha válvula no meio do tubo, eu vou pedir aqui um ponto na curva. Então, eu vou escolher aqui em ponto, ponto na curva. A minha curva, aqui no caso, o parâmetro que ele está pedindo é 0,5, porque eu quero no meio do caminho do eixo, que é a minha linha 3D. Então, ele vai criar um ponto aqui no meio do caminho. Temos o ponto e temos o vetor que é no sentido do eixo. Para eu poder inserir um elemento tridimensional em cima desse eixo, eu preciso criar um sistema de coordenadas aqui nesse ponto. Então eu vou criar um vetor perpendicular ao meu vetor ponto a ponto e vou criar um vetor que é o produto cruz do meu vetor ponto a ponto com o vetor perpendicular. Então agora eu defini um novo sistema de coordenadas para poder inserir o meu bloco. E daí a última coisa que eu vou fazer é inserir um sólido pré-definido. E para fazer isso eu tenho que dizer qual é o nome do bloco. No caso é essa da válvula aqui. Né? O mesmo que está lá no Pressure Network. A posição é o meu ponto na curva. O meu vetor x de destino é aquele ponto a ponto, o y vai ser o vetor perpendicular a isso, e o vetor z de destino é o produto cruz. Isso vai fazer com que a minha válvula seja desenhada no meio do caminho e alinhada com o eixo. Agora eu tenho que também expor o sólido, né, porque isso daqui tudo para cima é tudo construtivo. Então qual geometria eu vou expor? O sólido pré-definido. E posso expor também o meu tubo, né? Ou aquele cilindro que representa o tubo. Então temos aqui o nosso dispositivo criado. Eu posso vir aqui no log e mostrar somente a finalização e colocar aqui como conceitual. E pronto, eu tenho mais ou menos a mesma coisa que eu tenho lá no Pressure. Ok? Claro, eu teria que levar em conta aqui a escala desse bloco para que ele represente o tubo na mesma escala, enfim. Dá para fazer isso utilizando essas ferramentas de transformação aqui, para fazer uma escala no meu bloco no ponto de inserção dele. Okay? Outra coisa que também é importante saber é onde está o ponto de inserção desse bloco que representa a vala. No caso dela, é bem no eixo aqui onde fica o tubo em si. Então criei o meu dispositivo, a bolinha aqui está amarela porque eu ignorei o Sport Yes, mas eu já posso utilizar o meu dispositivo. Então agora eu venho na minha lista de material, peço para criar, vou adicionar uma família. Veja que eu não dei nome, não dei nada aqui ainda, só vou utilizar ele para efeito de mostrar como que funcionaria isso dentro dos sólidos. Ok? E agora sim criar uma rede de pressurizada, aonde eu vou utilizar essa minha lista de material. E vou escolher lá o meu tubo. Na verdade é uma válvula. Veja que ele já desenhou ali a minha válvula. E está lá a mesma coisa que eu teria feito com o Pressure. Tá? Mesmo elemento, mesmo tubo, mesmo tudo. Aí agora vem a comparação. Né? Você vai preferir ainda usar o Pressure, você vai ter que utilizar lá o Infrastructure Parts Editor, né? Vai ter que fazer lá um monte de bloco, um para cada tamanho, enfim, e todos eles provavelmente você só vai dar um scale, então é mais ou menos a mesma coisa que você vir aqui no sólidos e inserir ele como sólido pré-definido, sendo que você vai precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 passos
para colocar o elemento lá dentro. Qual que é a vantagem dos sólidos então? É que depois você vai poder vincular essa válvula com o EPANET e fazer o dimensionamento aqui dentro do sólidos, beleza? É isso.